Oi, é com muita alegria que inicio mais uma live da série Caminhos de Parto e essa com um tema bem especial a partir da inspiração do Outubro Rosa, que envolve uma experiência de uma doulanda minha com câncer de mama e enfim, né, tudo que envolve esse contexto que foi a partir também de um momento que aí ela vai contar para vocês, mas enfim, que envolve todo o processo do maternar dela e, claro, ela vai contar também sobre os processos de parto. E então, ó, a Aninha já chegou. Vou chamá-la para começar. Então, só também contar que essa live vai ficar salva pelo portal Universo Materno. Então, para quem nunca acompanhou nenhuma live dessa série, se chama Caminhos de Parto. Ela é feita pelo projeto Parto com Apoio, da Unitá Cultura Corporal. E também ela entra como um presente do projeto do portal Universo Materno, que é o grande guarda-chuva hoje da Unitá, no meio online, porque a gente também tem um espaço físico que está um pouco dormindo, né? Um pouco bastante por conta da pandemia. Enfim, né? Então fica o convite para vocês entrarem no portal Universo Materno, encontrarem essa e outras lives e outros conteúdos, e-books, podcasts e também serviços e produtos de muitas mães empreendedoras parceiras da Unitá. Vou chamar a Aninha então, ela é minha doulanda e muito amiga. Eu só acenei para a Aninha agora, dando boas-vindas e bem-vindo a quem está entrando. Muito obrigada pelas presenças. Vou te chamar então. Te chamei, Aninha. Oi! Ai, Mudou, lindona. ficou diferente o negócio. O jeito que você estava falando, o volume, tudo mudou? É? Olha, é uma alegria enorme te receber aqui. Eu e a Aninha tivemos uns contratempos aí de horário, né? Eu falei, Aninha, agiliza aí, dinamismo e fluidez, né? Que é o que a gente vive no parto também, né? E, enfim, deu tudo certo de estarmos aqui. E muito grata por ter aceito, né, esse convite e esse desafio que é, né? Porque a gente se abrir pelo nosso coração para partilhar uma experiência que é super profunda e pessoal, né? Mas que fala também da história de muitas mulheres, né? E o quanto a gente pode, né? Buscar, enfim, se conhecer e entender o nosso corpo e os nossos processos e fazer essa partilha mesmo, né, Aninha, com outras mulheres a partir da tua experiência. Eu acho que é muito válido, né? Acho que é um ato político até, enfim, né, que envolve a questão da saúde pública e tudo mais, né? Tu, como É. mulher, fazer essa fala, eu acho bem especial, bem importante, né? Bem significativo. Tá bom. Tô gostando de te ver assim. Eu falei que a Aninha tá com os cabelos compridos, porque assim, eu acompanhei todo o processo da Aninha, né, para contar um pouquinho do nosso contexto. A gente se conheceu por conta da nossa maternidade, porque os nossos filhos têm a idade muito próxima. E a Carmela, que é minha irmã gêmea, minha sócia aqui da Unitá, teve a felicidade de conhecer a Aninha numa escola de natação, com a prática de educação de natação infantil. E elas fizeram uma amizade que foi se fortalecendo por conta da Ciranda Materna, que é um projeto da Unitá, que a gente fala que é a cereja do bolo da Unitá, é a Ciranda Materna. E ela estava num processo bem inicial, né, Aninha? Tu acompanhou desde o início da Sim. Ciranda Materna. E agora o Felipe está com 6 anos e foi iniciado no processo do maternar da Mela, né? Eu grávida do Matheus e a Mela com o Felipe bem pequenininho. Então a Aninha entrou para esse movimento, né, da ciranda materna conosco e foi uma alegria porque foi uma forma da gente estreitar os nossos laços. E assim a gente acompanhou todo o processo da Aninha com o câncer de mama e enfim, né, os processos de parto que recém tinham acontecido, né? E o meu Uhum. estava por vir, né? E, enfim, e aí todo esse caminhar, né? E é uma alegria enorme poder ter vivenciado de perto, né? De alguma forma, todo esse teu movimento de vida, né? Enfim, fica bem lindo para A começar a Mela tá contar. falando que foi na yoga. Na verdade, não foi na yoga, foi na. Como que se diz? Na hidrogestante. Ah, meu Hidrogestante Deus,
Foi na hidrogestante, que daí aí que a gente, que daí surgiu aquele grupo lá, Mamães do Ano, né? Também. Sim, tem um ano. Isso aí, tem que reverenciar, porque na verdade a gente se fortalece muito entre mulheres, né? Quando estamos vivendo o mesmo momento, é o que mais faz sentido para nós, né? Então, gestar, fazendo uma prática com outros gestantes é maravilhoso, e depois com seus bebês, com práticas para os seus bebês e para si mesmas, né? Como o caso da ciranda materna. Aham, é. Um monte de gente entrando que eu conheço. Eba, bem-vindos, bem-vindas. Então, guria, comece aí do teu começo, né? Começar de onde eu sou, né? Enfim, o que tu quiser falar que tu acha que é significativo para a gente entender esse teu caminhar, né? Por onde começa? Então, tu vai falar um pouco da história do, eu acho que podia ser da amamentação, né? Que aí, se tu quiser contar, na verdade, como tu vai contar dos nascimentos, não é da amamentação, me perdoa, é dos partos mesmo, né? Como é que tu entendeu esse processo pro nascimento do Bento, e aí como que tudo desenrolou, né? A partir daí. Então, daí o que acontece? O Bento, a Tem gente. essa minha aí que era uma gestante, né? Que era uma É, gestante de viagem, né? Então começa aí. então eu digo que todos os. Eu tô falando já em todos os meus, as minhas gravidez, como se fosse demais, né? Mas foram planejadas, né? Então, assim, a gente planejou muito Bento. Tanto é que quando a gente soube que realmente ele estava vindo, já foi um susto mesmo, planejado, foi um susto. E é estranho isso, mas foi um susto. E desde então eu já mergulhei naquele universo, né? Então fui pra hidro, tava fazendo yoga, então Por que que é um susto, guria? Vamos desmembrar isso aí, né? como assim? Ah, eu de ler sobre, procurar doula e ver médico, ir atrás sobre o parto humanizado, enfim, né? Então, eu fui atrás porque eu queria muito um parto humanizado. Peguei o Tá. Bambambam, né, de Curitiba, que tava na época e tal, e falei, não, quero ter o meu parto normal, né? E Na isso, tá, só deixa eu... idealiza, né? Você começa a idealizar que você quer o parto daquele jeito e tal. E no fim, não acontece Tá, nada, pausa. Rindo, rindo com a Aninha, porque a gente tem muita intimidade, né, Aninha? Muito legal essa conversa contigo. Não, quando eu perguntei do susto, seria esse o susto inicial, porque na verdade, por mais que acho que o casal se planeje para isso, é uma mudança gigantesca na vida, né? Eu acho que o susto é esse, né? É entender que assim, agora mudou, né? Agora vai ser uma outra história. sim, mudou Muito completamente. nesse sentido, né? Eu Esse e o susto. Rodrigo, a gente tava já há quantos anos juntos? Namorando e vivendo tipo boêmios, né? Nosso apartamento, já todo mobiliadinho, a gente viajava pra caramba. E então, assim, a gente tava curtindo a vida. E surgiu a vontade, sempre a gente teve, né? Mas aquele Um momento foi um despertar e a gente resolveu, vamos tentar? Vamos. Pá, engravidei no primeiro mês. Por isso que foi um susto. tinha, minha. Que idade tu tinha? 28 que eu engravidei. E aí, assim, o que que tu tinha, né, que te cercava para tu reconhecer o desejo do parto humanizado, né? As experiências ao teu redor, enfim, o que que te levou para crer, né, ou dentro do teu modo de ser, que o parto nessa linha humanizada tinha a ver contigo, enfim, né? Ai, na verdade, quando a minha irmã, que eu acompanhei ela na gravidez do meu sobrinho mais velho, eu achei que foi muito invasivo, assim, achei meio esquisito, sabe, a cesárea. Ai, não pode entrar, você fica ali, ela ficou sozinha, e daí de repente eu entrei, ele tava saindo já. Aí fui atrás dele, enfiaram aquele caninho, sabe? Cutuca na cara da criança, assim, achei isso, assim, uma coisa que me marcou bastante, sabe? Porque tu teve uma participação ali maior. Tive. E eu falei, eu não quero isso pra mim. E eu sempre gostei de ver essas coisas de
vídeo de parto, vídeo de qualquer coisa de cirurgia, eu sempre gostei, sabe? E eu já vi Sim. esses vídeos, eu achava tão assim, parecia que era dolorido, mas parecia meio pacífico, uma coisa assim tão, não sei explicar, sabe? E daí Uma bem, magia. e daí bem na época que o Bento nasceu, eles estavam lançando aquele documentário lá do Renascimento do Parto. Então, assim, juntou tudo, né? Então eu falei, não, quero ter o meu parto normal e vou atrás do médico tal, né? Uhum. Atrás do médico tal. Não, assim, não foi um amor à primeira vista, mas assim, como ele era super recomendado e tudo mais, a gente vai indo, né? Sim, Podemos pular, assim, já pro final? podemos. Daí chegou na hora do parto, não consegui ter o meu parto que eu queria. Não, um passinho para trás, Guria, um passinho antes. Tu foi muito, assim, as questões, né, que envolvem dentro da expectativa, tu já falou, né? Tinha aquele imaginário, aquele parto na banheira, enfim, tu falou isso, né? Sim. Em relação aos medos, né, que seria interessante. Então, eu tava. Porque assim, o que aconteceu? O meu GBS, que é aquele exame do cotonete que a gente faz, deu positivo. Então, pelo que eu entendi, hoje eu sei, poderia acontecer de tudo menos eu entrar em. Minha bolsa estourar, que foi o que aconteceu. Minha bolsa estourou e eu não tinha entrado em trabalho de parto, né? Então, eu fiquei parada lá, o médico chegou e falou: ah, você não vai ter teu parto. Desculpa. Mas tu foi até a maternidade, então. Fui pra maternidade porque eu tinha que tomar antibiótico, né? A hora que você. Por Ah, dessa questão desse exame, você tem que. Se tá a bolsa rota, você tem que ir pra maternidade para tomar o antibiótico. E a partir do momento que o médico entra na maternidade, ele também não pode sair, né? tem uma questão, Aninha, que é da prevenção, né? Isso eles fazem por prevenção. Mas no meu próprio parto do primeiro, eu fui buscar informação com um pediatra um neonatologista, enfim. E aí fui tentar reconhecer quais outras formas, né, do processo acontecer que garante prevenção, mas não necessariamente já nesse primeiro momento, né? Enfim, e aí cheguei na resolução de que se eu tomasse uma vez antes do parto, por conta dele não ser prematuro, né? Não ser, por ser a termo, né? Que tem um risco reduzido da questão dessa bactéria, que se o bebê entrar em contato e tal, né? Enfim, são várias questões que a gente não vai conseguir, né, nessa live trazer e abordar, mas enfim, para aquele momento isso era o definitivo, né? A gente tinha até feito upgrade pra suíte, porque eu falei que queria banheira. Enfim, chegou lá, foi aquele balde de água fria, né? Isso que eu tô falando é polêmico também, né? Cada um ainda acredita numa coisa, ainda tem os estudos acontecendo e tudo mais. É, e daí ele falou, não, você não vai ter teu parto. Vamos pra cesárea? Eu falei, o quê? Tipo, oi, você não é o médico humanizado e tal? Você acabou de chegar, você não vai me deixar nem tentar, entendeu? Eu fiquei indignado. Daí ele, tipo, Não, tu não estava com contração há quanto tempo? não, eu tava com contração pouca, sabe? Não era nada. Mas você que já acompanhou o parto daí da Cora, você viu que é meio esquisito o meu parto, né? Tipo, o jeito que eu tô entrando no trabalho de parto. Todo mundo falou que eu não estava em trabalho de parto efetivo. Sei lá, se esperasse, quem sabe o que ia acontecer, né? Mas ele não quis Sim. esperar, né? Uhum. Enfim, ele daí. A gente tentou. Ele colocou citocina, enfim, não adiantou nada, né? E toda vez que Uhum. ficava, vamos pra cesárea, vamos pra cesárea. Aí eu falei, gente, pra mim isso foi uma violência, de verdade, assim. Talvez, Sim, é importante nomear, né? faltou tato. A minha vontade era de olhar pra cara dele e eu queria, né? Enfim, o Bento nasceu, lindo, maravilhoso. Daí a gente
se conheceu, a gente foi pra natação juntos, fizemos as piranhas, processo de amamentação. Foi bem, assim, legal, puerpério, e foi, assim, muito interessante a importância da ciranda nesse puerpério, até o primeiro ano dele todo, né, que a gente dançou, foi muito importante pra mim, as nossas saidinhas, nossos happy hours depois. Toda sexta-feira tinha ciranda, é, raposa caramelo, nossa, a gente fazia um monte de coisa, era muito bom. Os nossos encontrinhos das mamães do ano, né, era As- muito... Não, e a gente elaborando a vida ali, né? Aquela coisa do. Mas eu tava numa vibe muito... eu, minhas amigas e meu filho, entendeu? Eu tava curtindo a minha maternidade real ali, sabe? Foi E como que é? Foi muito bom, né? E como que era para ti essa questão do parto, né? Que tu falou que tu sentiu, recebeu como uma forma de violência, né? Como que foi digerir isso, né? Como que tu elaborou isso? Eu lembro da gente contando sobre os partos e tal, e claro que é um assunto que acaba vindo à tona, né? E seria legal tu falar sobre isso. então, eu senti realmente como se fosse uma violência comigo, tanto é que a gente, depois dos 40 dias do pós-bebê nascer, a gente acaba tendo que voltar no médico para aquela consultinha. Tanto é que eu não voltei com ele, não quis. Uhum. Fiquei sentida, de verdade. Falei, não vou voltar, ele não vai ser meu médico mais mesmo. Pra quê? E eu tinha uma infecção urinária e o backup dele me atendeu. E eu gostei muito dele. Então, nessa consulta de pós, nesses 40 dias, eu voltei daí direto no backup. E Sim. continuei me consultando com o backup até acontecer tudo o que aconteceu, né? Ai, tá sem luz aqui, não tá meio escuro? O Tá ficando um pouco escuro, uhum. que eu Mas faço? tudo. Ah, Não, gostosinho, acende uma vela. Tá tudo eu bem. tô aqui fora. Enfim, daí, quando o Bento tava com um ano, ele ia fazer um ano, né? Foi em junho, mais ou menos, que eu percebi que eu tava com um caroço no peito. E fiquei, né, Amamentar. cantando tudo. A hora que eu percebi o caroço, eu fui direto no ginecologista, né? Falei, ó, senti um caroço e tal. Aí ele falou assim, ah, tá amamentando, né? Falei, tô. Ah, então é isso. Não me examinou, não fez nada, não me pegou. É ducto. É duto entupido, não se preocupe, vai sair. Falei, tá bom, né? O médico sabe o que tá falando. Vou massagear, né? Tipo, vou massagear. Massageada, aí fui pro banho, ficava horas lá, né, debaixo do chuveiro. E nada. Parecia que tava aumentando e não diminuindo, né? E, e daí eu mandei uma mensagem num grupo eu acho que era aquele Baby Boom, sabe? Que tinha um grupo, Baby Boom, que era só de mães e tal. Mandei uma mensagem assim, alguém tem uma simpatia, uma mandinga, alguma coisa, que eu tô com um ducto entupido, né? Falei ainda que eu tava com ducto entupido, mas que não tava saindo nada. Se alguém tinha alguma dica pra ajudar. E várias mulheres mandaram assim, ai, se eu fosse você ia atrás, se eu fosse você, porque eu conheço um monte de gente, tipo, uma galera assim, sabe? Tipo, conheço gente que com câncer e tal. Eu falei, nossa, gente, sério? Fiquei preocupadinha, assim, e tal. Falei, tá, vou atrás, né? Eu lembro, a gente num cine materna no shopping, eu, tu e a Nela com os nossos bebês, e tu com gurias, peguem aqui, ó, vejam, eu tô com esse caroço, e a gente pegando, sentindo teu caroço, eu tô intrigada com esse caroço, porque o médico falou isso, mas já me falaram bem isso que tu contou agora e tal. Bem nesse movimento de tentar entender, né, o que estava acontecendo. E daí, nesse meio tempo todo mundo falou, não, o médico tem que
tem que te dar, tem que, né? Aí eu falei, não, tá. Liguei para a secretária dele e falei, ó, vou passar aí pegar uma guia de ecografia de mama e mamografia. Eu já tive aí em junho, tipo, isso foi em julho, não, foi em agosto, acho. Acho que foi em agosto. Estive aí em junho e eu quero fazer o exame. Ah, tá bom. E tu percebeu que aumentou. Ao invés de sair, tu percebeu que ele aumentou de tamanho. Parecia que ele tava aumentando, assim. Mas não doía nada, assim, você apertava, normal, né? Então, assim, me preocupei no início, quando eu senti, depois ele me acalmou, só que aquilo ficou aquela pulguinha, né? Ainda bem que eu fiz aquele post perguntando, porque daí, senão, não ia ter tanta gente me deixando com medo, né? Aí eu Sim. fiz os exames, daí os médicos falavam assim: nossa, é um cisto perfeitinho, tem cara de benigno. Então, nas imagens, eles já colocam que é BIRADS, né? Que é a forma de medir deles lá, que é de forma de imagem. BIRADS 3, que seria nódulo benigno para acompanhamento daqui 6 meses. Então, assim, Uhum. nos dois deu. Tanto é que na mamografia nem apareceu o nódulo, apareceu só na ecografia de mama. Ah, Apareceu na mamografia. E na ecografia de mama, bem isso, assim, todo mundo, não, tem cara de ser. Não tem cara de ser balido, nada. Bem. Se fosse você, não se preocupava. Tipo, todo mundo. Se fosse você, não se preocupava. Nem o médico, assim, falou, não, vai atrás e, né? mesmo nos exames, né? Mesmo nos exames, se fosse para esperar 6 meses, imagina, né? Aí eu fiquei, não, vou atrás, né? Porque eu sempre quis engravidar logo em seguida do outro, sabe? Para eles crescerem juntos e tal. Daí eu pensei, falei, não, vou no masto. Provavelmente eles vão querer tirar, né? Fazer cirurgia e tudo mais. E eu quero amamentar meu filho, meu próximo filho. Então isso é importante para mim, preciso ver o que eu vou fazer, né? Aí marquei uma mastologista que é no mesmo consultório do backup. E daí ela mesma falou assim: ah, então se eu fosse você, não se preocupava, a mastologista, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar. Então você, né, espera pra, quando você for ter o teu próximo filho, para se amamentar. Depois disso tudo, a gente faz a cirurgia para não ter problema de dar algum BO na amamentação, né? Aí eu falei, tá, mas não tem como a gente só ver, fazer alguma coisa assim, né? E tu não tinha a expectativa de desmamar, não estava ali dentro dos teus planos dos próximos momentos, assim. Como que era a tua expectativa de amamentar, assim? Não, eu tava tentando tirar o Bento do peito. Assim, eu tava já na expectativa de tirar ele. Então, Sim. tava com 1 ano e 2 meses. Não, Uhum. ele tava fazendo 1 ano. E eu descobri daí o diagnóstico mesmo, ele tava com 1 ano e 2. Uhum. Na verdade, a médica ela queria, falou assim: vamos fazer a cirurgia. Então, eu falei: não, cirurgia eu não quero fazer, porque daí realmente, se eu quiser amamentar, eu não vou poder, né? Daí ela, então vamos fazer a punção. Vamos fazer uma punção aqui e a gente manda pra biópsia. Eu falei: tá bom. Daí ela fez a punção, sangrou um monte. Ela falou assim: olha, eu acho que vai vir inconclusivo por causa do sangue. Porque tem que ter o líquido do negócio ali, acho. Não sei como é que funciona. Aí vem inconclusivo. Ela, então vamos marcar a biópsia. Aí marquei a biópsia. Isso tudo em, em, em agosto, setembro, tá? Marquei a biópsia, fiz a biópsia, doeu pra caramba. Foi assim, nossa, horrível, assim. Doeu muito, muito, muito. Ficou roxo. Nossa, fiquei dias dolorida. Bem ruim, assim. E latejava. Latejava, 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 latejava. E, e eu Até então tu não sentia dor nenhuma, né? não, Sim. Por não. causa do movimento. Percebi que já tava bem estranho, assim, tinha crescido
Muito, dava pra ver pela pele, assim, sabe? Porque ele não era pequeno, era um nódulo grande, ele tinha 5 centímetros, era grande. E, e daí, depois dessa biópsia, veio daí o diagnóstico, né? Eu tava lá o Bento tava na natação, o Rodrigo tinha entrado com ele dessa vez, porque a gente sempre entra quando é neném, né? E eu fiquei no estacionamento, eu entrei, daí veio lá, carcinoma ductal invasivo, acho que era o nome. Aí eu olhei e falei, carcinoma, no 21, né? Entrei no Google, botei carcinoma, câncer, câncer, câncer. Falei, meu Deus, câncer? Como assim? E eu tinha falado pro Rodrigo, acho, antes. Falei, não, eu vou abrir o exame. Vou abrir o exame. E ele foi pra natação. A hora que voltou, eu voltei assim, né? Tu abriu o exame, tu estava nervosa? Ou tu tava... Um pouco. Um pouco, mas eu não tava esperando muita coisa, né? Tipo, mas eu tava, porque era biópsia, né? Daí você fica tipo, nossa, uma biópsia. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei, cara, fiz assim, ó. Tipo, daí fez assim, tipo, não o quê? E eu olhei e fiz, tipo, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, não sabia o que fazer, assim, sabe? Foi. Ele olhou pra mim, a gente olhando pro Bento, pequenininho ali, né? Foi ali trocando ele, saindo da natação. E nesse desespero antes, eu liguei pra minha amiga, lá de São Paulo. Aí eu falei, amiga, eu acho que eu tô com câncer. Ela, o quê? Como assim? Não, mas o que tá escrito aí? Sei lá, a gente tava. Eu falei, cara, tá escrito aqui carcinoma, não sei o que. Eu entrei no Google, tá escrito que é câncer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Falando pra ela, calma, calma, não sei o. Sabe, a gente não. Foi bem meio bizarro, porque eu descobri pelo Google, né? E. A Mela botou aqui, estilo Meu Mundo Caiu, né? Enfim, total. E agora? E agora que eu vou fazer? Tenho um filho pequeno, não sei o que vai ser. Vou morrer, vou deixar meu filho, cara. E daí mandei mensagem pra essa médica, que daí ela tinha me dado o telefone dela e tudo mais. E daí ela falou assim, não, realmente é câncer, vamos, vamos se acalmar e tal, né? Foi conversando comigo. Guria, a gente tem 25 minutos, tá? Só pra te botar o tempo. Ah, tá. E daí ela foi. Na verdade, daí, beleza. Fui. E ela queria fazer a cirurgia, né? Só que eu não sei a troco de quê. Isso tudo é troco de quê, né? Pra você ver, assim, tudo que foi no meu feeling de que todos os diagnósticos até então deu tudo errado, né? Ela queria fazer a cirurgia, me indicaram um médico, a tia dessa minha amiga de São Paulo, que indicou até, um médico, Nossa, fugiu da minha cabeça agora. Como é que fala médico que Especialidade? especialidade? Eu não Oncologista. sei. O oncologista. Oncologista. O oncologista, o onco falou assim: não, esse tipo de câncer se trata com quimioterapia primeiro. Principalmente por ele ser um nódulo muito grande, você vai ter que tirar tua mama inteira se for fazer cirurgia agora. A gente tem que diminuir isso aí. Então já ia ser outro errado se eu tivesse feito cirurgia, né? Que ela queria primeiro fazer a cirurgia para depois fazer a biópsia Entendeu? Sim, sim, sim. E daí não voltei também nela. E não voltei no ginecologista porque eu fiquei muito chateada. Eu falei, gente, como assim o cara. Primeiro que ele nem me examinou. Se existe uma mínima Ele não te tocou? não me Ele não te tocou? não me examinou, não fez nada. Tipo, não, tô lamentando, né? Eu falei, tô. Então, é isso, não se preocupa. Se eu não tivesse me preocupado, eu não tava aqui, né? Sim. Porque eu tinha deixado pra lá. Na É verdade, aquela coisa. eu só não ia ter deixado pra lá porque o nódulo era muito grande. Porque se fosse um Sim. nódulo pequeno, eu não ia nem tchum, entendeu? Uhum, Porque não ia porque tava me incomodando já. uhum. Aí E aí tem aquela coisa de buscar mais opiniões, né? fui, nossa, Tem vários. tirando o oncologista que tipo eu gostei dele de primeira, a gente vai buscando opiniões, né?
Se bem que o Maço também, daí eu não lembro quem que foi que indicou o Dr. Cleverton, que foi assim, o Dr. Cleverton e o Dr. João, que foram assim os médicos luz, né, no caso. Tu sentiu confiança? Sim. Aí no caso, o que acontece? Comecei a fazer a químio, né, que foi uma coisa aterrorizante, né, no início, assim, você Até imagina, então, tu estava lá na ciranda materna, estava lá fazendo, ah, vivendo lá, vida, muito na delicioso, rua, happy hour, parará, parará. power, pipoca, com cinema, tudo, tava uma delícia, né? E até uma amiga minha que é advogada que agilizou as coisas também para o plano de saúde liberar, porque daí é tudo uma burocracia, né, guria? Demora para o exame, o resultado da biópsia demora, daí a gente conseguiu uma indicação de um cara que trabalhava lá no laboratório, daí o cara conseguiu passar um exame na frente. E nesse meio tempo, desse primeiro exame que eu fiz, para quimioterapia, ele tinha crescido já, tipo, mais de 1 centímetro de volta, assim, sabe? Então, assim, era um tipo de câncer muito agressivo, daquele que vem rápido e ele cresce e toma conta. Então, assim, eu não tinha o luxo de ficar esperando, então, imagina se eu tivesse esperado, né? Enfim, fiz a quimioterapia, não era tudo aquilo que falavam, eu imaginava aquela coisa de filme, aquela coisa de ficar abraçada na patente. Foi nada disso, foi obviamente que não é um parque de diversões, né? Você não tá passeando, mas assim, não é tão aterrorizante como eu pensei que fosse. Passei Sim. por tudo, daí fiz a cirurgia, tirei toda a Te mama. sentia preparada, te sentia forte para viver esse processo, assim? Como é que era para ti emocionalmente, né? Enquanto tu viveu tudo isso, né? No início, não. No início, não. No início foi bem difícil. Eu imaginei que eu ia morrer. Aí já imaginava o Rodrigo casando com minhas amigas. Bem doida, né? Aí eu imaginava assim: quem que vai ser a piriguete que vai casar com ele? Nada a ver, né? Ai, passa umas E coisas. como que isso mexeu também no teu maternário, guria? Como é que foi isso, né? O Bento entendendo todo esse processo que estava vivendo e quais foram as transformações que aconteceram, né? É legal de contar. Pois é, não sei o que ele entendeu na época, né? Porque ele tinha um ano e pouco. A Mili rindo. Mas A ele te Mili viu chorando, te viu ali naquela, né, naquele calor da emoção lá, falar que eu com chorei medo uma de vez. morrer. Foi muito. Eu não sou muito É, de chorar, né? Não sou muito assim de chorar. Eu, eu fico mais impressionada, mais. Me dá sim. taquicardia, me dá ansiedade, mas assim, não chega a ser uma coisa. Uhum. E Ai, quais que vou eram os sentar. O que efeitos? adianta você ficar sentar e chorar? Não adianta nada, né? Mas em relação aos efeitos no corpo, assim, né? Fisicamente, como que era Então, isso? pra mim Na foi. tua vitalidade, corpo físico. Então, pra mim, assim, foi bem ruim com a químio, pra dar conta da químio mais ele. Então, assim, eu me senti muito, muito cansada. Sabe que você querer ficar deitado o tempo inteiro? Mas como é que você vai ficar deitado o tempo inteiro pra você ter um filho de nem 1 ano e meio ali, sabe? Então, assim, eu me Que é forçava tudo muito movimento a fazer para as criança, coisas. né? Assim, eu sabia que eu não tinha a mínima condição daquilo, mas eu me forçava. Quando eu vi, eu tava lavando a louça, tipo, eu tava morrendo ali, eu não queria fazer, mas eu me recusava a querer ficar deitada, sabe? Do tipo assim, parece que você tá se entregando, né? Eu falei, não, cara, não vou me entregar. Então, pelo menos nessa primeira parte da quimioterapia, eu tentei me manter dessa forma, né? E na segunda parte, que daí é um outro medicamento que me deixou com muita dor no corpo, eu não conseguia subir escada direito, que dói as juntas, o osso todo, assim, foi parar de doer faz tipo 2 anos. Isso foi Uhum. em 2015, né? Então, os efeitos no corpo prolongado, né? Aí depois da cirurgia, depois da quimioterapia veio a cirurgia, daí a cirurgia você não pode erguer, não pode fazer nada. Eu falei, gente, como é que eu vou pegar meu filho no colo? Ó, a Milena tá dizendo, linda, não se entregou mesmo.
Até aproveitar que a Milena falou isso, né? Entender dentro desse processo como que foi o apoio para ti, como que tu sentiu, né? As pessoas, nós mesmos estávamos próximas, né? E as pessoas também não sabem muito bem como lidar, o que que verdadeiramente apoia, né? Em qualquer sentido. Como que tu sentiu isso, né? Esse carinho das pessoas, o que que foi importante para ti, né? Por meio das relações. Ah, eu acho que o importante é você saber quem tá do teu lado e quem quer teu bem, entendeu? Eu acho que só de estar do lado, pra mim, sabe? Porque às vezes a pessoa fala besteira, tu fala a verdade. Fala merda mesmo. É uma amiga, a Milena mesmo. Eu falei, cara, o povo fala besteira, fala merda mesmo. Teve lá uma questão, Tem que estar vivendo se não viver, né? e ela falou umas coisas pro chefe em relação ao filho, e eu falei assim, amiga, isso é a pior coisa que tem pra eu ouvir no caso, sabe? Se fosse comigo, eu não falo assim, não é legal. Mas, tipo assim, é porque a pessoa não tem, sabe? Não tem o que falar, não fica meio. Ai, porque tudo vai dar certo, já deu certo. Você fica, ai, aham, tá bom. Tanto é que a minha ideia inicial era de fazer tipo um vlog, sabe? Porque eu resolvi fazer aquele post justamente nesse sentido político mesmo que você comentou. De outras pessoas também se perceberem, irem atrás e também não se fiar só em médico, Conta né? do post, conta desse post. Mas daí foi tanta besteira em cima de besteira que eu desisti de falar. Mas foi o post, entendi. Tu fez um único post? Não, eu fiz alguns, eu ia fazer tipo um diário, sabe? Ah, entendi. Como tava indo as coisas, mas eu percebi que era tão desgastante e vinha uma, sabe, assim, às vezes as pessoas, eu sei que não é maldade, mas eu sentia como se eu tivesse afastada, mais afastada, não ficasse comentando muito sobre isso, parecia que eu tava bem. E se eu ficasse comentando, parecia que eu tava morrendo. Que as pessoas te Uhum. tratam como se você estivesse moribunda praticamente, sabe? Se tivesse ali, E enfim. tu sentia que as pessoas sentiam pena, e isso te incomoda, assim, poderia isso não te ajudar, né? Não te apoiar. Tipo, não sei. Eu sou meio esquisita também, não sou muito, sei lá, como modelo. Não sou muito como modelo. Não queria estar muito envolvida com que as pessoas, com esse olhar externo, assim. Estava vivendo o teu processo dentro. Bom, Eu queria alertar e queria que as pessoas, sabe, vissem que aquilo também não era fim do mundo, não era de outro mundo, que tudo realmente pode dar certo. Eu sempre fui muito positiva em relação a tudo, mas isso sim. estava me desgastando, sabe? Aí eu deixei Sim, pra que às vezes as pessoas acabam pesando, né? Como ela falou, dar mais peso ao invés de ajudar, né? você. E muita gente, assim, sabe? Inclusive alguns médicos, eles não falam em cura. Tipo assim, eles falam como se estivesse em remissão da doença. Tipo, ai, você está há 5 anos sem estar doente. Tipo, como assim 5 anos sem estar doente? Sabe? É uma coisa que é um peso muito pesado. É aquela coisa, não tem promessa, tá, querida, né? Não, nada é uma promessa. Cuide regularmente, coma bem, faça exercícios, faça os exames e a cada 6 meses você tem o seu aval de vida, né? Tipo, Assim, eu, até hoje. eu precisei não pensar dessa forma, sabe? Pra mim é um exame normal como outro qualquer e ponto. Viva a vida. Uhum. E, enfim, Guria, vamos seguir pro momento, então, do teu novo despertar, né? meu novo despertar, que daí depois de 6 anos a gente resolveu ter outro bebê. Ah, não, se tu quer falar alguma coisa ainda em relação após cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia, daí depois eu fiz a rádio. Foi difícil nesse meio tempo com o Bento pequeno, né? De pegar ele no colo e o cansaço, enfim. Mas depois que passou, tudo isso passou, fiquei bem, né? E assim, nesse meio tempo todo é o que eu penso
que eu acabei de falar, né? Pra não ficar muito. As pessoas, eu não posso ficar lendo esses comentários que daí eu me perco. Enfim, viver um dia de cada vez, eu não ficar pensando demais nisso. Pra mim foi um capítulo passado, nem fico pensando mais, sabe? Eu vejo que tem gente Aham, que dá muito pano pra manga e fica nenené, aham. assim. Tipo, vai, bola pra frente, já foi, passou, pronto, vai. O que tem agora? Vai, qual que é a próxima? Essa que tu atingiu várias reflexões, assim, tu amadureceu com isso, enfim, o que que tu tira, né? Da parte boa, da parte positiva, enfim, de tu ter vivido, né? Esse super, né? Porque tem um impacto enorme, né? Ali para aquele momento ali, né? Aham. Como suspender mesmo. Eu acho que assim como a maternidade, talvez tu já estivesse vivendo algo que suspendeu tudo, né? Assim, mas de novo, né? Porque aí pega na questão do vida e morte mesmo, né? Por mais que tu quisesse acreditar, né? Que tudo se supera, mas tu estava ali numa condição ali limítrofe, né? Da vida. E isso tem muitos impactos. Tipo, o que que tu aprende com isso, né? O que que Sim. tu tirou disso? O que que isso Ah, serviu eu para tua acho que vida, né? Te não, modificou, né? você tem que ser sempre positivo, assim, sabe? Eu acho que foi bom. é, Foi Tu ficou bom, mais forte, tu te fortaleceu. claro, com certeza. Acho que não tem como sair dessa se sair, não sair mais forte, né? Você, tipo, passei por isso, agora eu posso passar também por qualquer coisa, mais ou menos assim. Tipo assim, exatamente. Tipo, tá, passou, foi, pronto. Pronto, bom. Ponto final, ponto final. Pra mim Qual que foi é a próxima agora? Uhum, vamos para a próxima. pontinhos, não é 3 pontinhos, né? Sim, sim. Fecha e abre o novo, né? Abre o outro. Então, assim, pra mim eu comecei a viver um pouco mais leve, tipo assim, sabe, de fazer coisas que te dá na telha. E ok. Tipo, vamos me chamar, falou, vamos lá pra praia agora, não sei, vamos, vamos. Não tem tempo ruim para ti, né? Eu lembro disso, a Mela falou também. Muito prática tu é também, né? Desse lado, né? Prática. Bora pra vida, né? Bora pra vida, que a vida é bonita. Isso tá aqui acontecendo, né? Estamos na vida. Ó, aqui mais um comentário, ó, da Camila. A Aninha sempre foi um exemplo de luta, guerreira, como tem orgulho e admiração por você, amiga. Amiguinha. É, Gente, guria, vamos para despertar, né? Porque aí também tem essa questão, né? Tu estava vivendo ainda, como tu falou, né? De 6 em 6 meses, entendendo como que seria essa orientação para tu engravidar de novo, ou quais seriam os limites em relação a isso, né? Por orientação médica. então, na verdade, eu não queria ter mais filhos, né? Pelo menos assim, por enquanto, não tava muito nos meus planos. Só que daí eu fui fazer uns exames desses de rotina e mostrou como se eu tivesse entrando em menopausa precoce. Aí a médica falou assim, ó, se você pensar em querer ter filhos, tem que ter logo, tipo, você não pode mais se dar o luxo de ficar esperando. Tem que ir atrás. Porque já E, dizia você, como se eu estivesse já em menopausa, pelos números, assim, sabe? e tu associa isso ao câncer, essa menopausa precoce. A menopausa precoce por causa da quimioterapia, né? É Quimioterapia. uma das. Pode dar, né? Aí Uhum. daí sabe que você não pode, daí que você quer? Ou daí que você para pra pensar realmente se você quer, se você não quer e tal. Mas, E, na verdade, como tu falou agora na live mesmo, tu tinha esse desejo de ter os filhos com as idades próximas, isso tu falou no início, né? então. Mas daí depois disso eu não queria mais saber, né? Tipo, sei lá. Daí que você fica imaginando, tá, e vai que aconteça de volta. Que diz que Sim, não é da gravidez, porque, né, o câncer não é o meu câncer, porque tem câncer que é hormonal. Então tem mulher que se engravidar pode realmente voltar né? porque tem toda uma alteração hormonal, né? O meu não era hormonal, só que mesmo assim você não pode Eu tive da não gestação, né? Gestação, pílula, você não pode fazer muita coisa por causa do hormônio. Daí você para e sim. pensa, tá, vai que acontece de volta. No começo eu pensei muito assim, sabe? Vai que acontece de volta, eu não quero. Mas aí depois, já logo quando a médica comentou, eu falei assim,
Óbvio que eu teria. E Né? Não isso quanto tempo depois, guria, de ter feito a cirurgia? anos, a Cora fez 9 meses agora, né? Então, Não, mas 6 anos desde o do nascimento do Bento. Eu tô falando em relação à tua cirurgia. sim, 5 anos. O Bento tinha um ano e o Bento tinha 1 ano e 2 meses quando eu descobri, né? E quando tu engravidou dela, o Bento estava com quantos? Ele tinha feito 6. Ah, ele já tinha feito 6? Não. Será, guria? Não, Não, ele tinha feito 6. ela nasceu nesse ano, Ela janeiro, nasceu em janeiro. e ele fez 6 em agosto. Então, mas aí eu tô falando do início da tua gestação. Então, ele tinha 5. Então, foram 3 anos e meio, mais ou menos, É, após a cirurgia. tipo, quase 4 anos, aham. Uhum. E tinha uma orientação em relação a tempo? Como assim? Para engravidar ou não? Tipo, é bom, não é bom engravidar e tal? Por conta do teu Não, histórico de o ter tido. médico falou, você quer isso aí, vamos lá. Pode, pode. A única coisa que eu tinha que fazer, né, é fazer os exames antes, que daí você não pode fazer quando tá grávida, então você tem que estar com os exames em dia e tudo mais, né? Você faz ressonância e tal. Sim. Daí eu lembro, né, que eu vou contar agora a minha parte, né, que eu recebi um WhatsApp da Aninha dizendo assim, Bruna, tô com vontade de engravidar de novo. Falei, guria, e eu acompanhei essa coisa de tu entender essa pré-menopausa, né? E agora vai surgir essa questão da pré-menopausa, e será que vou engravidar realmente, né? Então, é aquela questão ali, né? E É, não e foi muito rápido, né, guria? Foi rápido, muito rápido. Já fez, tô grávida. Eu recebi o teste da farmácia, né? Eu adoro quando eu recebo já de primeira, assim, fico toda. eu não consigo. Eu sou geminiana, né? Eu quero contar. Quem vai ficar quieto? Vai contar só com 3 meses? Que catar. Tô feliz, né? Todo mundo tem que estar sabendo. Assim, todo mundo não. Não anunciei em Facebook essas coisas, assim, mas meus amigos próximos ali eu sempre falo. Tô E aí, grávida. como que foi, né, essa informação? Bem diferente de como foi pro Bento, ou também aquele friozinho no estômago? Como é que foi isso, assim, né? Foi, Aquela. mas foi um pouco mais tranquilo, assim. Mas eu fiquei. Foi mais quando eu descobri que era menina. Quando eu descobri que era menina, eu falei, eu não tava Delícia imaginando que era uma. demais, né? É. Eu me sinto muito privilegiada de ter um menino e ter uma menina, assim. E a menina é uma coisa, né? Ai, Eu a digo que Cora. é fora da curva, né? Bom demais. E daí, já que então que estamos falando, já descobri sexta-feira que eu tô grávida de volta. Isso que eu queria contar. Gente, não foi nem um pouco planejado. Eu tô chocada e tô desesperada ainda, Mesmo. tá? Não estou preparada para 3, nem um pouco, nem um pouco. Falei pra minha Aninha, e a nossa live ia ser na sexta, e não deu certo porque a Aninha tava na praia, e a Aninha me ligou, Bruna, não ia dar certo hoje mesmo, porque eu acabei de descobrir que eu tô grávida. Eu tô dureta. Guria, eu ficava olhando assim, ó, pro nada. Tipo, cara, como assim? Porque não foi nada planejado, assim, pra esse Nem momento. Eu falei, guria, que um pouco. abundância, que bênção, né? Vir mais uma criança, olha que oportunidade de crescimento, enfim, de todos os processos que tem aí pra viver. Com essas 3 crianças, né? Que tudo de maravilhoso tu receber, e claro, todo o impacto disso, né? Sim. As delícias e, né, enfim, né, tem os dois lados da balança aí. E É. é pimento, né, guria? Porque cadê essa menopausa aí, né? Cadê essa menopausa? Porcaria dessa menopausa. Cadê essa Passando longe essa menopausa dessa mulher. porcaria? É. Eu falei, nossa, gente. Vai ser fácil assim engravidar lá na casa, né? Os coraçõezinhos da galera aqui. Ai, a Aninha divulgando. Isso é fresca. 9 meses de fora. E mais um serzinho. E quando a Aninha me contou, né, já acontece, falou, Bruna, eu quero que você seja minha doula, né? E aí eu Sim. já tava falando aquela coisa, assim, e agora foi a mesma coisa. Bruna, tu vai estar comigo? Eu falei, guria, super te quero, tamo junto. Não, e daí tem mais a parte do parto Da Cora. frustrado, né? Que foi o parto do Mas Bento. foi frustrado, tu coloca dessa forma? O segundo, tu falou? Tá,
que tu falou que foi frustrado? Não, eu falei que o parto do Bento foi frustrado, né? Foi frustrante, né, no caso. E eu falei, Isso. não, o parto da Cora, só que daí eu já tava assim, sabe quando você tem uma expectativa, mas você meio que. Eu não idealizei tanto como eu tinha idealizado na do Bento, sabe? Então, assim, Sim. na do Bento eu não imaginava, não passava pela minha cabeça uma cesárea. A não ser que eu Sim, estivesse morrendo, se eu tivesse algum problema, entendeu? sim. Guria, a Gravidez. gente tem 10 minutos, eu acho, tá? Porque a gente entrou um pouquinho depois, no máximo 10 minutos a gente tem. Daí o da Cora eu falei, não, eu vou ser mais aberta, sabe? Vou ser mais aberta, vou ser mais relax. Comi bastante McDonald's, Coca Zero. Falei, coitado, do primeiro filho a gente faz umas coisas tão regradinha, né? Em tudo. Tudo quadradinho, tudo, tudo, É. tudo. Chega o segundo, agora o terceiro, coitado, não quero nem ver. Uma caipirinha daí. Imagina. Uma só, não tem problema. E daí chegou daí a gravidez da Cora que a gente, né? Mas, guri, eu passei todo por um trabalho de parto que eu não tinha passado pelo do Bento, que pra mim foi muito importante. Então, assim, E pra mim assim, valeu. parênteses, que a Aninha foi uma deusa, né? Tá, só fechei parênteses. Total. é, Enfim, daí o parto da Cora que foi aquele que você acompanhou, que eu achei que foi super legal, amei. Porque eu realmente senti que eu tava parindo. Eu só não pari, mas eu tava parindo. Né? Que o do Bento eu não senti nada. Tipo, simplesmente o cara falou, vamos lá te cortar. Falei, se fosse pra me cortar assim, eu já tinha, né? Não tinha nem tá pagando você, filho. Porque ia pegar lá outro médico lá, que era mais fácil, né? E aí tá, tu pode contar um pouco do que tu acha que é mais significativo pra ti, né? Em relação ao processo de parto e do nascimento dela, né? E pra mim foi assim, você foi essencial, amiga, no processo todo, total. Nossa senhora, eu não teria conseguido sem você, de verdade. Foi Foi. muito maravilhosa. Nossa, foi. Tanto é que eu falei pra você, né, que depois que eu entrei lá no centro cirúrgico, que você e o Rodrigo não estavam mais comigo, gente, eu tava. Eu não sei se tava, a citocina já tava tão, assim, exacerbada já na minha veia, mas tava difícil ali. Eu quase que eu olhava pra mídia sentada ali no celular. Juro que eu queria pegar o negócio de mídia. Por que você tá no telefone? Tira aqui, o que vai fazer? Eu tava desesperada. Aí você chegou, nossa, aquela paz de volta, Uau! né? Só pela representação, né? Eu digo que a gente faz um pano de fundo, às vezes só pelo que a gente representa, só Sim. a presença em si já traz essa qualidade, né? Eu acho tão interessante isso. E fico feliz, claro, né? E daí eu. Só para contextualizar para as pessoas entenderem um pouquinho, né? A Aninha teve, acho que foram 2 madrugadas de pródromos, né, Aninha? E de manhã parava, né? E aí quando começou mesmo, né, a coisa evoluiu na parte da dilatação super bem, que ela chegou na maternidade com 7, eu fui até a casa da Aninha, a gente teve um momento em casa bem gostosinho, né, Aninha? E quando a gente foi para a maternidade ela estava com 7, mas não tinha muito motor de contração. As contrações não estavam regulares, não estavam com uma duração, assim, não estava eficiente para o processo, para fazer nascer ali, né? Para a fase final. Então, estava tendo progressão, mas estava acontecendo de forma lenta. E por ser por muito tempo prolongado, foi entendido que a gente poderia não só deixar o processo, né, livre, né, naquela coisa do puro protagonismo, mas entender que a gente poderia apoiar no sentido de descomplicar, né, e que a coisa caminhasse de uma forma que levasse ao nascimento, né, sem chegar num ponto de ter né, alguma questão a mais, né, enquanto as duas estavam bem e estiveram bem o tempo todo e por muito tempo, né, Aninha, e por muito tempo, né. Então, se tu tivesse um médico que não fosse da linha humanizada, provavelmente a história teria sido bem diferente, né? E assim, aí a Aninha foi para a citocina, foram várias intervenções, né, Aninha, que eu acho que não foram feitas sem o teu consentimento, né? E que tudo com o intuito de fato fazer engrenar ali, né?
para o fazer nascer, né? Porque era algo importante. E para mim também foi um parto que desmistificou muito essa questão das intervenções, porque eu era mais radical em relação a isso antes. E aí, enfim, cada parto que a gente acompanha, a gente vai entendendo, né? Não que eu demonizasse, né? Mas eu tinha sei lá, uma resistência maior, uma resistênciazinha a mais, né? Será que precisa mesmo, né? E aí eu vi que sim, e que de fato apoiou a gente ir fazendo o caminho, assim, isso já foi feito, isso já foi feito, isso já foi feito. Para chegar ali no desfecho final, entender, foi feito tudo, né? E de fato foi, assim, e a Aninha fez tudo. Tudo que podia, e a gente fez de tudo, a gente fez os agachamentos, tudo, a gente fez o spinning babies, né, os movimentos com repouso. Então, assim, nesse sentido que eu acho que é muito bonito o processo acontecendo da forma humanizada, porque é cada um dando o seu melhor e num processo muito amoroso, muito respeitoso, né? Foi isso que tu viveu. Você tá do meu lado, quanto a Mid, que eu achei que foi maravilhosa, assim, ela tava... Primeiro que ela veio da praia, né? Tava de férias, veio da praia e ficou lá de madrugada. Só com 2 minutos. 2 minutos. Mas assim, eu acho que é bem interessante falar sobre esse ressignificar, né? De um parto para o outro, né? E o impacto disso também, né? Seria o teu fechamento agora, assim, né? Como assim? O que você faz? Não, entender assim, que tu foi para cesárea, né? E não foi assim, não deu certo. Eu acho que o teu sentimento não é esse, né? Não. E aí a gente faz uma live inteira, teria muito mais para conversar, mas eu acho que o sentimento é esse, porque foi feito de fato tudo, e teve um nascimento respeitoso, né, assim, e amoroso, como eu falei, né? E, enfim, qual que é o impacto disso para ti, né? Em relação à cura do primeiro, se tu sente dessa forma, ou como que tu sente, e os impactos de ter vivido esse caminho dessa forma, né? Não, foi. Nossa, o parto dessa segunda filha, né? Não, o parto da Cora para mim foi uma cura mesmo. Foi de verdade, uma cura. Eu acho que eu tava muito ressentida também, sabe? Idealizei demais. Tanto é que eu falo para qualquer pessoa, eu falo assim, cara, a gente imagina uma coisa, não dá pra gente idealizar demais, sabe? Ficar imaginando, fazer planos Talvez nada, acabe, talvez a gente tenha 1 minuto só, eu acho. nada é quadradinho, nada não é 8 ou 80, entendeu? Uhum. Né? Abra um pouco mais aqui, né? Enfim, mas assim, pra mim o parto da Cora foi lindo. Lindo, 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 lindo. Eu amei cada segundo. Realmente, eu não queria ter ido pra cesárea, mas eu entendi pelo processo todo que era o certo e que era o que tinha, né? Foi uma cesárea bem indicada, eu diria assim. Eu diria que foi bem indicada. E eu tava em paz com aquilo, entendeu? Porque eu Sim, teve uma sensação, né? Diferente do primeiro, que ele simplesmente chegou, eu mal tinha sentado no quarto, o cara chega e fala assim: você não vai ter o seu parto normal. Não foi um parto roubado que tu viveu ali, né? E foi tudo com dentro do teu consentimento, né? Foi tudo com muito cuidado. Foi. Pra mim foi um parto. Muito bonito, guria. Foi lindo demais mesmo. Foi. Muito. Então vou ver desse. Eu mandei mensagem agora, né? Eu mandei mensagem pra Mid. Falei, Mid, tô grávida de novo. Novo! Agora, e agora? Novo momento, ó. Depois tá uma live nova da Aninha, que agora vai estar gestando, né? Gestante de novo. E assim, é gestando essa nova mãe de 3 filhos, é tudo isso, né? Aí eu perguntei pra Mid, Mid, qual que é a expectativa pro meu parto dessa vez? O VBAC, né? 2. VBAC, guria! Daí ela falou assim, não, é possível porque eu tive o meu... Vamos junto? Super quero, né? E se tiver que passar por tudo e for pra cesárea no final, eu quero passar por tudo de volta, né? Porque eu vou sentir Sim, isso, né? que eu realmente pari, porque eu senti na Cora que eu pari, né? E foi, tu fez o caminho completo, né, guria? Fiz. E é muito lindo. E em relação ao câncer, né? O que tu hoje tem algum impacto para ti? Passado. Uhum. Passado.
Foi uma experiência. Maravilhosa aí que não tá dando pra ver esse cabelo. Essa guria, que cabelo maravilhoso! Isso que eu cortei. Aquela época tu fez uma foto, né? Eu lembro que tu postou lá, tinha uma campanha de uma moça também, né? Não lembro, sem os cabelos muito Ah, era uma campanha juntas somos mais fortes, uma coisa, não lembro agora bem como que era, mas é uma das meninas lá de Blumenau, acho. E daí uma fotógrafa que pegou várias mulheres que estavam passando pelo câncer de mama, ou passaram, né? Tava com cabelinho e tal, e fez um ensaio de fotos. Foi bem legal. Conheci várias pessoas também nesse intervalo. Algumas pessoas, né, não sobreviveram, foi bem triste. Inclusive essa menina dessa. Mas o caso dela também era um pouco diferente, enfim. Guria, tu quer deixar um conselho final, uma fala final, alguma coisa assim, para todas as mulheres que vão te ouvir? Cuidem-se, né? Façam seus exames, não confiem 100% nos médicos, procure uma, duas, três, quatro opiniões que for. Escutem, né? Seu interior, sua voz interior, seu instinto e viva a vida, gente. Vamos viver todo. Porque a Muito, gente não sabe o dia de amanhã, né? guria. Muito alto amor e, enfim, esse maternar aí, né? Cheio de vida e alegria, né, guria? E todos os desafios aí, né? Para a vida acontecer. Em frente. Guria, obrigada. Então, mais ciranda materna aí, porque esse ano teve o boicote da pandemia, né? Então, que venham para beber com ciranda materna presencial aqui na Unitá. Estou agora no momento espaço físico. E, né, e estamos também gestando aqui na Unitá muitos projetos para quando voltar ao presencial aí, muita força. Ah, Para e a Unitá, lembrar que depois que apoiando passou, muitas mulheres nesse depois que processo. passou a ciranda, entrou o clubinho dos pititicos, né? Isso aí, clubinhos petitivos e tudo mais, né? Muitas coisas boas aí rolando. E assim vamos fortalecendo, né? Nossa amizade, nosso maternar, relação entre mães, né? Então, guria, te agradeço muito Eu que agradeço, amiga. por toda essa partilha, né? É, Desse, enfim, da tua biografia, né? Que é tão lindo, né? História biográfica. Com lindo. certeza é uma história de muita inspiração. Então, é muito maravilhosa. Bom, Amo-te. também te amo, amiga. E agora? Obrigada. Tá? Beijo para as crianças, um beijo para o Rodrigo, para todo mundo. Manda sim. Beijo, amiga. Participações. Beijinho. Fofona, beijo. Beijo.